Desculpa, Não. eu mudei a cadeira. Tá bom? Tranquilo? Tá bom. Tranquilo? Tá, beleza. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor, ativa a notificação, segue o nosso canal e, claro, compartilha essa entrevista com o maior número de pessoas possíveis. E hoje a gente vai falar sobre a low cost, mas como trazer caminhos práticos para quem quer iniciar ou adaptar a sua estrutura e oferecer um serviço mais acessível e escalável na sua academia. Será que é possível adaptar sua academia para low cost ou criar? Para você que não ouviu a entrevista anterior, não viu sobre o mercado que está surgindo aqui no Brasil, confere que eu vou deixar o card aqui no final ou me chama nos comentários que eu te mando o link para você ouvir a entrevista anterior com ele. Rogério Soares, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Renato, eu que agradeço mais uma vez, né? Tá aqui para falar do que a gente gosta. Vamos falar de mais um desafio aí. Então, antes de a gente entrar nesse assunto, falar como adaptar a sua academia, vamos agradecer os nossos parceiros. A Flote Materiais de Natação, tenho certeza que você já utilizou algum material. Eu adoro muito aquela nadadeira de borracha, diferente dos concorrentes, que é aquela que machuca, é mais rígida, super maleável, resistente e melhora a sua técnica e também até o seu aprendizado. Confere lá no site da Flote diversos materiais, inclusive essa nadadeira de borracha que é sucesso da Flote. Plataforma Educar com diversos cursos na área de natação, musculação, pilates, tudo que você precisa. Acessa lá o site que eu tenho certeza que você vai conseguir algum curso para melhorar a sua atuação e, claro, aumentar a sua rentabilidade. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno, tenha todos os dados, manda gráfico para o seu aluno, cria meta, envolve ele, faça uma retenção maior através do aplicativo que tenho certeza que você vai aumentar a vida útil do seu aluno só com a utilização desse aplicativo. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, com diversos cursos gratuitos dentro do site Sobrasa. Acesse sobrasa.org, faça o curso sobre segurança, prevenção aquática ou leve para sua região de forma gratuita. E a Raizo, nova metodologia do mercado com preço super acessível. Tenho certeza que você que está na procura de metodologia e não está achando uma nova metodologia que tem a sua cara. Mas, Rogério, vamos deixar de papo. Quais são os primeiros passos para quem quer criar uma academia de natação no formato low cost? Olha, Renato, eu vejo que assim, o primeiro momento, quando a pessoa tem ideia de montar, agora que o mercado está se expandindo, é ele entender bem o que ele vai fazer, entender bem o que é esse negócio, o que é esse mercado. Algumas pessoas se enganam quando imaginam que seja um mercado igual o das low cost de musculação e ginástica. Ele não é, definitivamente não é. A gente tem vivenciado isso na prática. Então, acho que o primeiro passo é entender e conceituar o que vai ser essa academia, né? O que vai ser essa escola de natação, né? Com preço baixo. Se você quer saber a diferença desse conceito, o que é o conceito low cost, a gente fez a entrevista anterior, corre lá que a gente explicou tudo para quem ficou um pouquinho na dúvida. Mas quem tem uma academia tradicional, quem já está no mercado há um tempo, é possível adaptar para esse modelo? Ou a gente precisa, logo no início, já pensar no low cost? Excelente pergunta. E difícil. E difícil também. E também é mais difícil para quem já tem uma instalação fazer uma adaptação. Claro, salvo algumas exceções. Por exemplo, eu vejo algumas instalações enormes que hoje estão vazias. Então, eu acredito que isso seria mais fácil. Nesses casos, seria mais fácil você fazer uma adaptação para uma low cost. O princípio da low cost já fala, né? É baixo custo. Então, você tem um custo baixo para que você possa cobrar um preço baixo e ter mais alunos, e trabalhar com volume. Então, essa equação tem que estar estabelecida. Quando você já tem uma instalação que tem um custo médio alto, dificilmente você vai conseguir adaptar, porque as pessoas pensam que adaptar para uma low cost é abaixar o preço. Então, eu abaixo meu preço, eu vou virar low cost. Não. Existe todo um sistema que você tem que adaptar a partir da tua instalação, do teu tratamento, né, do teu aquecimento, do teu espaço, dos teus vestiários, enfim. Então, é possível adaptar? Tudo é possível.
Eu sempre digo, com tempo e com dinheiro, você faz qualquer coisa, não é? Mas tem alguns lugares que eu acredito que seja bem mais difícil fazer isso. E tem o conceito, tem a cultura, tem como a imagem que você passa para o seu aluno, para o seu mercado, para a região que está ao seu redor. Então, você não consegue também transformar. Hoje eu estava atendendo um público, amanhã estou atendendo outro, e todo mundo vai perceber porque eu baixei o preço. Não é tão simples assim. E se a gente falar dessa estrutura que você falou, qual que é a estrutura mínima necessária? Tamanho de piscina, vestiário, recepção. O que eu tenho que pensar nessa estrutura quando eu for montar uma low cost? Então, na verdade, você tem que... fugiu a palavra. Você tem que entender que a low cost, ela trabalha com volume. Né? Então, ou seja, você precisa ter muito aluno. Quando você entende que você tem que ter muito aluno, os seus indicadores têm que ser expandidos. Então, vou dar um exemplo. Nós trabalhamos hoje com uma média de alunos por metro quadrado de piscina, né, de espelho d'água, de 3. O Brasil hoje, né, pelo menos os lugares por onde a gente andou, são 3 alunos por metro quadrado. As academias excelentes são 6 e as academias que têm problemas trabalham com 1 metro, 2 metros, 1 ou 2 alunos por metro quadrado. A média é 3. Quando você fala numa low cost, não dá nem para pensar em 3 alunos por metro quadrado. Você tem que passar de 6. Para que isso aconteça, você tem que ter espaço. Né? Então, você tem uma piscina de 5 por 10, são 50 metros quadrados. Se a gente falar de 6, são 300 alunos. Isso não, você não vai conseguir ter volume, né? Cobrando pouco, você não vai conseguir ter lucro. Então, você já tem que expandir isso. Então, respondendo à tua pergunta, você tem que começar imaginando que, se eu quero trabalhar com 1.500 alunos, eu preciso ter pelo menos de 300 a 400 metros quadrados de espelho d'água. E o que é melhor, uma ou 2 piscinas? Cara, eu tenho uma opinião formada não só para as low cost, mas para qualquer escola de natação, que são 2 piscinas, né? 2 piscinas, eu diria que é o ideal. Agora, o que é a realidade? Né? Entre o ideal e o real, a gente tem uma distância. O ideal sempre 2 piscinas, porque aí você consegue dividir bem os seus públicos. Mas quando a pessoa não tem condição, é uma piscina só e você consegue. E aí você, através do conceito, você trabalha o melhor possível dentro daquela uma piscina. Para low cost, 2 piscinas eu entendo que seja o mínimo para que você possa ter volume, como eu te falei, né? E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como otimizar esse número de alunos, mas sem comprometer a qualidade de ensino? Hoje está fácil, hoje só pergunta fácil. Então, cara, quando a gente fala de qualidade, você tem eu diria que assim, você tem um espaço muito grande para trabalhar, né? Porque uma coisa é você não ter qualidade, outra coisa é você ter qualidade. Agora, de você ter uma qualidade mínima até uma qualidade excelente, isso está diretamente ligado ao que você investe, ao que você oferece. Então, eu digo o seguinte, por exemplo, se você quer uma qualidade, né, premium, você vai ter que investir bastante, você vai ter que ter muito treinamento, um espaço, uma estrutura muito bem montada, enfim. Mas se você tem um outro conceito, se você tem uma outra proposta, que é a proposta do preço baixo, você pode sim diminuir algumas coisas que vão diminuir o custo, mas que não vão mexer na qualidade do atendimento. Então, como eu te falei, hoje, no nosso trabalho, nesse trabalho de adequação do método, essa é uma das questões principais, né? Como eu posso garantir que a criança que entra para nadar, ela vai ter a mesma atenção e o mesmo desenvolvimento que uma criança que estaria, né, numa academia premium. Claro, por uma série de questões não vai ser o mesmo, mas não por isso não precisa. Você fala, não vai ter. Não, dá para ter. É essa adaptação. Essa é a resposta da pergunta de $1 milhão. Essa capacidade de adaptar o teu método para que ele funcione em larga escala. Porque se a gente começar, como você falou na entrevista anterior, a gente ir pro lado do carro. Se eu quero ir do ponto A até o ponto B, eu consigo ir com uma Ferrari, consigo ir com Corolla e consigo ir, sei lá, na minha época com um Fusquinha. Então,
O percurso vai ser o mesmo, eu vou chegar no mesmo lugar. Então, o conforto, a velocidade, o caminho que eu vou tomar, um eu vou ter que me preocupar mais com o buraco, outro não tem que me preocupar tanto. Então, cada um tem a sua escolha. Então, às vezes eu vou É, querer... e nem por isso o Fusquinha não tem qualidade. É, Ele tem suas qualidades. sim, Agora, não dá para você comparar com uma Ferrari. sim. Essa é a questão importante e que tem que estar claro desde o começo. Então, você não adianta você querer ser uma low cost com uma qualidade de Ferrari, porque não dá. Você tem que adequar bem o teu conceito e comunicar isso para o teu público desde o começo. Então isso é mais estrutural da empresa, cultural, você assumir esse compromisso e saber quem é a sua persona, quem é o seu cliente, o que que você busca, até onde você tem os seus gastos. Então é uma mudança de mentalidade, né? Passa, começa por uma mudança de mentalidade, vai para uma mudança de cultura, vai para uma mudança de treinamentos, vai para uma mudança de comportamento, enfim, é uma mudança. E, Rogério, você tem vasta experiência, que você é dono de academia, de uma rede de academia, ainda implementa esses projetos. Então, você conhece muito bem os custos operacionais de uma piscina. Onde você acha que é possível reduzir? Tecnologia. Eu não tenho dúvida que a redução de custo hoje ela está diretamente ligada à tecnologia. Um exemplo, assim, entrou no mercado agora uma bomba térmica, que é um aquecedor, que tem o nome é Ultra, né? É que ela é Ultra Inverter. Então, o inverter já é recente, já tem uma economia e agora entrou a Ultra Inverter. Ah, mas ela custa mais caro, Rogério. Custa mais caro, mas é aquela continha que eu te falei. Você gasta 30% a mais no investimento inicial e economiza 40%, 50% na sua operação. E nem precisa ser tudo isso. Se você economizar 20%, 25% na tua operação, em 1 ano, 2 anos, você pagou essa diferença. Então, é a tecnologia. As pessoas ainda têm um pouco de receio de investir em tecnologia. Eu diria o seguinte, não tenha, porque o que está vindo não tem dúvida que é melhor do que nós tínhamos. Eu sou um cara curioso, né? E eu vou nas fábricas para ver os equipamentos. Acabei de voltar agora recentemente de uma fábrica de bombas térmicas, filtros e salinizadores. E aí você percebe onde está a diferença. Quando você fala em por que a tecnologia te ajuda. Porque, cara, é muito diferente, né? O que nós tínhamos e do que está chegando agora é muito diferente. É alta tecnologia, é bateria do celular, né? Antigamente durava 1 hora, agora você tem aí que durou 3 dias. Então, eu não tenho dúvida. Onde economizar? No primeiro momento, onde economizar, ou seja, no fator mais importante, na operação e através da tecnologia. A gente tem até uma entrevista que a gente falou sobre aquecimento de piscina. Eu também vou deixar o card no final para quem tem essa dúvida, saber o que é esse aquecimento, quais são os benefícios, quais são esses ganhos, quanto é a redução de custo. Vou deixar essa entrevista no final. Mas aí, quais são os profissionais que são indispensáveis nessa operação low cost e qual é o profissional que eu posso dispensar? Como eu consigo trabalhar com essa equipe mais enxuta? Então, a equipe não necessariamente ela é mais enxuta. O que você tem que conseguir fazer é com que a operação, ou falar assim, o ciclo, né, do aluno até chegar à aula, ele seja mais, mais automatizado. Então, por exemplo, a recepção, ou você opta pela tecnologia, né, e faz a compra online, e faz o trabalho, né, a compra online, mesmo assim você vai precisar de pessoas. A grande diferença, né, numa escola de natação, não tem dúvida que são as pessoas, porque você está lidando, né, grande parte do nosso público ou é criança ou é terceira idade. Esses dois públicos, não dá para você automatizar o atendimento. Você tem que ter relacionamento. Então, em termos de equipe, o que você consegue fazer é criar dentro da tua grade, né, utilizar o máximo possível dos espaços que você tem em alguns horários com grade que a grade esteja lotada. E aí você consegue reduzir, talvez, o número de profissionais. Mas eu não vejo que a gente consiga reduzir em termos de equipe, uma equipe enxuta, menos, por exemplo, menos pessoal de limpeza.
Difícil. Né? Porque as pessoas vão lá e sujam. Então, a menos que você tenha né, algum tipo de robô que faça a limpeza, você não vai... Então, eu acho que essa questão da equipe, você tem que ser tem que ser muito bem pensada. Por isso que as contas são importantes. Por isso que é importante fazer conta antes. Porque não é aí que você vai reduzir né, o teu custo. Não é. Pode. Tem algumas coisas que você pode fazer? Pode. Por exemplo, hoje a gente tem discutido bastante a manutenção da piscina. Hoje, com a tecnologia, 95% da operação de manutenção ela pode ser feita automatizada. Mas tem 5% que você vai precisar de alguém. Você pode adaptar alguém, mas você não precisa ter alguém lá. Essa é uma redução que você pode fazer. E como o marketing pode ajudar aí a escalar esse modelo? A estratégia específica para atrair um público com foco em custo-benefício? Realmente hoje nós temos que... Ainda bem que eu estudei. Cara, eu sempre digo o seguinte, a comunicação correta é aquela que chega onde você quer que ela chegue. Então, você precisa, quando você vai traduzir isso, quando você vai levar esse conceito para as pessoas, você tem que usar a linguagem deles. E esse, inclusive, é um dos diferenciais que a gente conversou no podcast passado. A operação é diferente, cara. A cultura é diferente, a comunicação é diferente, o trato é diferente, o comportamento é... Então, você tem que entender tudo isso. E na hora de comunicar, vai ter que ser uma comunicação diferente, né? Você vai ter que entrar... como a gente tem feito, né? As nossas experiências têm sido em comunidades, em bairros mais periféricos, funciona muita coisa que funcionava lá atrás. Por exemplo, o panfleto. Né? O panfleto que todo mundo fala, não, acabou o panfleto, não existe mais. Cara, o panfleto funciona muito bem. Então, você faz uma panfletagem colocando lá os seus diferenciais. Ontem mesmo eu estava dando treinamento para as meninas de vendas de uma das unidades que nós vamos inaugurar agora. E qual foi a minha maior preocupação? Comunicação. O que vocês vão falar para as pessoas? Né? Você vai falar do ambiente acolhedor, você vai falar da metodologia, você vai falar que os professores são capacitados, né? Você vai falar do tratamento moderno. Então, assim, as coisas básicas, porque esses caras não tinham acesso. Então, eles precisam saber disso. Hoje, você vai num bairro nobre e fala pro cara, piscina salinizada, ele fala, tá bom, aqui é, lá é, outro lá. Meu condomínio é? Meu condomínio na minha casa é. Então, é isso. Então, você tem que saber se comunicar com aquela pessoa que vai te ouvir. Eu acho que esse é o grande ponto. E a natação ela tem uma taxa de rotatividade, uma taxa de retenção menor do que as outras áreas, como musculação, ginástica. A gente tem essa saída muito maior por causa de temperatura, frio, férias escolares. Nessas metodologias low cost, você acha que é possível a gente manter essa fidelização? Ela é até maior? Como vocês têm de experiência? Então, dentro das que a gente já tem funcionando, a gente percebeu no começo, a gente percebeu que a rotatividade era maior, justamente porque era uma coisa desconhecida, mas agora a gente já está conseguindo equacionar. Então, nós não chegamos nos números, né, das anteriores, vamos dizer assim, das de preço, né, de ticket alto, as tradicionais, obrigado. As tradicionais a gente não conseguiu, mas a gente já está conseguindo diminuir essa rotatividade, porque as pessoas estão começando a entender como funciona, né, como é o processo, como é o trabalho. E você acha que é possível fazer um modelo híbrido, presencial, digital, você passar algum treinamento, algumas planilhas de treino para ele fazer sozinho, ou ainda é aquele padrão tradicional? Não tenho dúvida que pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, que daqui a um tempo isso vai acontecer. Mas em curto e médio prazo eu não vejo isso acontecer, principalmente numa low cost. E por fim, que conselho você daria para quem quer começar, mas tem poucos recursos, ou ainda assim quer fazer um trabalho de impacto trabalhando com low cost? Olha, Renato, com poucos recursos tudo fica mais difícil. Então, eu volto a insistir na questão do conceito. Monte um conceito que esteja compatível com os recursos que você tem. Não adianta você querer fazer um negócio maior do que o que você tem de recurso para investir. Porque você vai parar no meio do caminho e não vai conseguir andar, não vai conseguir evoluir. Então,
Por isso que eu sempre reforço demais, quando as pessoas me procuram para fazer um projeto, talvez até eu seja um pouco chato quanto a isso, falo assim, qual o conceito? Cara, não, mas eu queria saber porque eu tenho um ponto. Eu falei, calma, o seu ponto pode ser excelente, mas se o conceito não for de acordo com o seu ponto, ele não serve para nada. Então, vamos discutir conceito. Eu bato sempre nessa tecla. Sentar e discutir conceito. Adequar o que você já tem para um conceito que você imagina ou mudar tudo. Ou, né, como a gente teve clientes que a gente fez isso. Mudou o conceito. Mudou. Falou, não, isso aqui não vai acontecer. Isso não vai funcionar. E aí a gente conseguiu mudar o conceito e o negócio está funcionando super bem. Então, eu acho que a questão é essa. Independente do tamanho do recurso que você tenha, o ideal é que você consiga equacionar com o conceito. E para quem quer investir, para quem está iniciando um projeto, acho que todo mundo já tem naquela cabeça o famoso ROI. Qual que é a minha taxa de retorno? Quanto tempo vai retornar? É semelhante às, entre aspas, tradicionais ou não? Como que é essa taxa de retorno sobre o investimento? Eu acho que eu vou embora. Vamos acabar o podcast. Você está só me apertando cada vez mais. Cara, nós não temos ainda, nessas grandes que a gente montou, isso com exatidão. O que a gente percebe, que se continuar, se a progressão for como tem acontecido, provavelmente esse ROI talvez seja até menor do que uma academia tradicional. Porque o volume é muito grande. Né? Volto a repetir, nós temos uma escola com 1.500 alunos. Então, ela já tem um faturamento absurdo e a gente conseguiu segurar muito o custo. Acabei, inclusive, ontem mesmo, numa reunião, consegui reduzir a metade o custo de tratamento. Isso representa muita grana. Então, eu acredito que se tudo der certo, o investimento é um pouco maior, mas você tem uma taxa de retorno talvez menor, como eu falei, se tudo estiver muito bem ambientado, localização é importantíssima, preço, não é também, vamos cobrar R$ 50, e aí vamos chamar de low cost. Não, tem que ter conta também, né? Tem que ter o mínimo que você pode cobrar, não é simplesmente baixar o preço. 20, 30, 40%, ou vamos cobrar, o concorrente cobra 100, vamos cobrar 50 que não vai ter erro, não é por aí. Né? Quando você faz análise de custo, você tem que olhar, análise de preço, desculpa, você tem que olhar para todos os lados. O quanto você gasta, né? O quanto você quer receber, o quanto você tem que pagar, enfim. Então, claro, eu vejo que assim, essa questão do capital, do retorno do capital investido, eu sempre tenho muito cuidado de falar sobre ela. Porque nós estamos trabalhando com valor presente, nós estamos trabalhando com uma tendência. Agora, a média de mercado, hoje, quando você fala em escola de natação, é de 4 a 5 anos. Né? Quando você fala de uma low cost, eu não tenho ainda isso claro. Mas eu posso falar, por percepção, eu acredito que se tudo funcionar conforme combinado, né, no conceito, essa taxa tende a diminuir. E se a gente falar em mercado, aí quantas academias você já ajudou aí desde o projeto inicial até o final, ou pegou o projeto no meio? Se a gente falar em números, quantos projetos você já auxiliou? E se alguém quiser te procurar para iniciar um novo projeto, quando é o momento certo? Ou se existe esse momento certo para te procurar? Legal. A primeira pergunta eu nunca gosto de falar porque parece que é meio arrogante, mas bem provavelmente eu já ajudei por volta de 100 projetos, alguma coisa assim, um pouco mais. Porque, como você falou, né? Eu já ajudei de várias formas. Eu já ajudei projetos que eles começou e não começou bem, e aí eu fui lá e alterei algumas coisas. Nos projetos que a gente sai do zero, a coisa fica muito mais fácil. Se você, né, a tua segunda pergunta, em que momento é o momento de me chamar? É agora a hora que você pensou, falou, pô, vou montar um negócio, né? Vou montar uma escola de natação com preço baixo, ou que seja uma tradicional, enfim, esse é o momento. Eu sempre digo que essa conversa, ela vai... E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho várias procuras que as pessoas me chamam como eu te falei, principalmente pelo Instagram, né? Alguns têm meus contatos de cursos, palestras, e o cara fala, não, eu queria conversar porque eu tô com uma ideia. Cara, e assim, eu vou te falar que 50% desiste. O cara fala, não, putz, não é o que eu imaginava. Então, assim, tem até algumas que beiram o engraçado, né? Teve uma pessoa que me procurou, não, eu quero montar uma escola de natação, eu sou personal e, putz, tem um monte de aluno, é legal.
Ele falou, não, eu tenho recurso, né? Então eu quero montar. Eu falei, pô, que bacana, legal. Aí eu tenho que fazer a pergunta, obviamente, né? Quanto de recurso você tem? Não, eu já tenho 80 mil guardado. Aí a pergunta é, muito bem, além desses 80 mil, o que você tem de captação, de capacidade de captação de recurso com o banco, com o pai, né? Enfim, qual que é a tua... Ah, não, é porque eu não tenho firma aberta. Eu falei, então, cara, com 80 mil, não começa. Não começa. Então, eu acho que essa conversa, como eu te falei, né? A hora de começar é agora. Teve ideia, me procura, vamos conversar e sem compromisso nenhum. Essa primeira conversa, e eu vou realmente fazer essas perguntas, né? Porque eu preciso entender, porque para mim também é importante entrar num projeto que vai dar certo. Né? Não interessa para mim pegar um projeto duvidoso, um projeto em que você não tenha pelo menos os parâmetros principais apontando para que você faça o projeto, que não vai dar certo. Então, por isso que eu faço questão de fazer essas perguntas. Inclusive até a pergunta, quem vai tocar? Né? Quem vai ser o gestor? Ah, você, legal. E qual a experiência que você tem? Porque se você não tem experiência, você precisa contratar alguém que tenha. Porque você não vai conseguir. É muito difícil, você sabe disso, numa escola de natação, o cara começar para aprender a ser gestor. Cara, porque você começou, você começou. Né? Não dá para trocar pneu com o carro andando. Eu brinco sempre o seguinte, que a musculação, ela ainda te dá essa oportunidade. Porque você contrata 3, 4, 5 professores que saibam dar treino, saibam montar treino, é só você fazer a gestão administrativa. Na natação, não. Na natação você precisa saber de gestão, porque envolve muito, como eu falei no começo, envolve muito mais itens. Então não dá para você começar do zero e falar, eu vou aprender, daqui 5 anos eu estou bom. Não, você já precisa ter uma visão boa, né? Você precisa entender daquilo que você vai fazer. Senão, eu sempre indico que você contrate alguém que coloque do teu lado para te auxiliar nisso. E uma coisa também que você tem que deixar claro, Rogério, que você não trabalha só com projetos de low cost, né? Você faz projetos Sim, tudo, e não sim. só natação, mas também musculação, né? Também musculação. Eu faço projeto completo. Hoje, por uma questão de mercado, eu tenho feito muito. As últimas, né? Quem entrar no meu Instagram vai ver, as últimas foram todas de piscina. Mas as low cost, não, elas vêm com musculação junto. Agora, hoje o mercado está muito propenso, as pessoas começaram a entender que esse mercado de escolas de natação, e principalmente em algumas regiões específicas, ele é muito promissor. Né? Ele tem um potencial muito bom aí de trabalho. E para quem quer te achar nas redes sociais, qual que é? @Rogério S Consultor, meu Instagram. O meu WhatsApp é 11 98363 1825. Então, para você que quer fazer o seu projeto, quer adaptar o seu projeto, procure o Rogério, vale muito a pena, mais de 100 unidades aí, que ele já auxiliou e vai auxiliar a sua também. Então, Rogério, muito obrigado mesmo. Agradecer os nossos parceiros, a Flot, materiais de natação, auxiliando aí professores, gestores, sempre com materiais de qualidade, mais de 400 materiais, todos certificados ISO 9001, com alta durabilidade. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos, todos com legendas, com certificados para você estudar no conforto da sua casa. Aplicativo da Swintrack que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno. Você precisa ter todos os dados do seu aluno e até mesmo para motivá-lo. Manda gráfico, crie metas, manda a metragem que ele nadou no mês, no ano, crie a estratégia para ele aumentar essa metragem, vale muito a pena. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Leve projetos para sua região, assim como eu levo, seja voluntário. Sobrasa. E a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando na gamificação dentro das aulas de natação. Então, muito obrigado aos parceiros, obrigado, Rogério. Eu que agradeço mais uma vez. A vocês aí do outro lado, compartilhe essa entrevista, que se você ficou até o final, tenho certeza que você gostou e alguém vai precisar ouvir isso. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.